E hoje vamos conhecer uma das praias mais famosas aqui de São Sebastião. E também tem muitas praias desertas, vamos ver cachoeira, trilhas e mirantes. Então fica até o final do vídeo e acompanhe com a gente. E aqui é uma das entradas para a gente conhecer a Praia de Maresias. Maresias, no litoral norte de São Paulo, é um paraíso que encanta visitantes com sua beleza natural e atmosfera vibrante. A praia é um convite para relaxar e se conectar com a natureza, com a Mata Atlântica preservada abraçando um lindo verde ao seu redor. A região de Maresias carrega consigo uma rica história com vestígios de antigos sambaquis e comunidades caiçaras que ali viviam. A partir da década de 1970, a praia começou a atrair turistas de todo o Brasil e do mundo, tornando-se um destino popular. A 100 quilômetros de Ubatuba e 160 quilômetros da capital de São Paulo, Maresias está em São Sebastião. Muita gente pensa que Maresias é uma cidade. Não, não é uma cidade, ela faz parte de São Sebastião, como é uma das 30 praias que tem aqui. Então vamos conhecer? A Praia de Maresias tem 5 quilômetros de extensão. Ela também ficou famosa por ter revelado muitos nomes de surfista mundial. Gente, essa praia ela concentra grande parte dos turistas que vêm do litoral norte. Para você que gosta de vir para São Sebastião, eu tenho certeza que uma das praias favoritas de vocês deve ser Maresias. Mas olha, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que tem outras praias sim que vale a pena conhecer. Mas para isso você tem que ficar até o final do vídeo. A beleza natural de Maresias se estende para além da orla. A praia é cercada por Mata Atlântica preservada com trilhas que levam a cachoeiras escondidas e mirantes, com vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Um convite para explorar a natureza e se aventurar ao meio da vegetação exuberante. Praia, surf e balada é o que resume Maresias. E também aqui tem muitas hospedagens que cabem em qualquer bolso de qualquer pessoa. E também aqui está do lado de Ubatuba e Ilhabela. E eu tenho um vídeo dos dois lugares, então vocês vão lá dar uma conferida. A atmosfera de Maresias é vibrante e acolhedora, com uma mistura de culturas e estilos que se encontra em seus bares, restaurantes e loja. À noite, a praia se transforma em um ponto de encontro para quem busca diversão e música ao vivo. Te lembrando que o Gabriel Medina, ele mora por essa redondeza aqui. E eu vi duas barracas dizendo que dá aula de surf. E a gente tem um exemplo, tem um rapaz que ele tá tendo aula ali, ó. Andei os 5 quilômetros dessa praia. O lado esquerdo, que é o que eu tô agora, ele é mais tranquilo. Eu também achei um pouco mais bonito por conta das pedras, dá pra você tirar bastante foto aqui. Tem mais sombra também, tem uma vegetação aqui que faz bastante sombra. E o outro lado é mais para quem gosta de fazer surf mesmo, que tá aprendendo, porque lá também tem muita gente dando aula, então, enfim. Mas esse lado aqui, para você que quer só aproveitar, eu recomendo esse. Com destinos completo que oferece opções para todos os gostos, seja para relaxar na praia ou explorar a natureza. Pratique esporte e aproveite a vida noturna. Maresias é um lugar para criar memórias inesquecíveis. Gente, agora vamos fazer a trilha para ir para a praia do Paúba. Aqui também tem um mirante, se chama Mirante de Maresias. Mirante da Praia de Maresias, a gente vai passar lá. Toda a trilha, para a gente chegar na praia, a gente tem que ir bordeando esse rio. Creio que não seja tão longe.
O Mirante de Maresias é um ponto de parada obrigatório para quem vai visitar a região localizada no morro que divide a Praia do Maresias e Ipaúba. Ele oferece uma vista panorâmica deslumbrante das praias, da Mata Atlântica e do mar. A trilha do Mirante é considerada leve, com cerca de 30 a 40 minutos de caminhada, acessível para pessoas de todas as idades. Gente, atravessamos o rio, é uma trilha bem curtinha, agora a gente vai passar por aqui para fazer a trilha de verdade. E aqui a gente inicia a trilha. Gente, a vegetação daqui é muito linda, de verdade. Hoje está bastante calor, mas como tem bastante vegetação, a gente sente um ar fresco, um vento bem mais fresco. O caminho para a praia de Ipaúba, a partir do Mirante de Maresias, é feito através da trilha que liga as duas praias. A trilha é bem sinalizada e oferece vistas incríveis da costa. Durante o percurso, é possível observar a fauna e flora local, além de apreciar a beleza da Mata Atlântica. Aqui terminamos a trilha. Não é muito longa, mas deu uma cansadinha só por conta do calor mesmo. Enfim, chegamos à praia de Ipaúba. Aqui também tem muitas casas beira-mar. Parece que é uma área só de condomínio. A Praia do Ipaúba oferece um ambiente mais tranquilo e familiar, com uma história rica e características naturais que tornam muito especial. Gente, essa praia aqui tem muita família, muitas criancinhas e ao redor dela tem bastante vegetação, plantas, árvores, então dá para você ficar embaixo tranquila e aproveitar a água. Antes da chegada dos europeus na região de Ipaúba, assim como toda a região de São Sebastião, aqui era habitada por povos indígenas, principalmente os tupinambás e tupiniquins. E eles viviam aqui da caça, pesca e toda a vegetação que tem ao redor. A praia possui uma faixa de areia curta, de 450 metros de extensão. Dá para você vir bem tranquilo, tirando o mirante, ao redor é só condomínio. A praia é classificada como a Praia do Tombo. Isso significa que conforme você já entre na praia, já é profundo. Mas isso não quer dizer que corra risco. Porém, tem dias que o mar está mais nervoso e também tem dias que o mar está mais calmo. Porém, olha, eu vou mostrar para vocês, hoje ele está um pouco nervoso. A Praia do Ipaúba é menos movimentada do que a praia vizinha Maresias e torna um destino perfeito para famílias e casais. Olha, confesso para vocês que a gente, quando viu essa tartaruga, nos encantou. E agora chegamos na Praia do Santiago. É uma trilha mais ou menos de 5 minutinhos após o estacionamento. Lembrando, gente, falaram que era fácil estacionar aqui, que toda a rua tinha estacionamento. Não tem, tudo é proibido, bastante guarda colocando multa, então tem que vir bem preparado. Creio que lá no final da rua, que é sem saída, tem estacionamento. Mas como a gente veio, não vai demorar muito, a gente vai parar no toque-toque pequeno. A Praia de Santiago é uma das praias aqui que recebe campistas à beira-mar. Cercada por natureza, ainda bem preservada, Santiago tem um mar lindo e, é claro, muita sombra para quem quiser vir relaxar e fugir um pouco de Maresias, que lá está bem lotado.
Mas aqui você faz uma trilha, dá para você vir com a sua família, aproveitar, sem falar que essa praia é ótima para quem quer fugir do público. O que divide a Praia de Santiago com a Praia do Toque-Toque Pequeno só é umas pedrinhas. Porém, para passar lá, ou você tem que ir nadando, ou tem que estacionar o carro mesmo, como a gente fez. E essa praia é muito linda. Para você que gosta de vir para uma praia que tem menos pessoas e poucas barracas, venha preparada, porque aqui não tem muita comida. Só vi 1, 2 barracas no máximo que tem preparação para vender alguma coisa. Então venha preparado com comida para passar o dia inteiro, porque a praia é linda e o ambiente é muito bom. A praia possui 1 quilômetro de extensão e está situada em uma pequena enseada, o que proporciona um visual encantador. O pôr do sol na praia é considerado uma das mais bonitas do litoral, proporcionando um espetáculo de cores do céu. E agora chegamos na praia Toque-Toque Pequeno. Essa praia está a 22 quilômetros do centro de São Sebastião e 7 quilômetros da praia de Merezias. O acesso para ela é muito fácil. Você vem pela BR-101, a partir de onde você encontra as ruas, é muito perto da praia. Você passou a rua, já caminhou um pouquinho, já está na praia. Lembrando, gente, que essa praia é muito linda para quem quer lazer de verdade. Ela é proibida um monte de coisa, proibida animal, proibida caixinha de som. Então, para você vir para aqui, é só tranquilidade. A melhor época para visitar a praia do Toque-Toque Pequeno é durante a primavera e o verão, quando o clima está mais agradável e as temperaturas são mais elevadas. Apesar de praticamente a praia não ter quiosque pertinho da praia, a gente consegue ir, mais ou menos 2 minutinhos andando. Tem bastante trailer que pode vender churros, vende sorvete, vende lanche. Gente, mas o que eu achei mais impressionante aqui foi essa igrejinha. Olha que linda, bem pequenininha, e em frente à praia também tem um centro onde você pode estacionar o carro e muitas pessoas colocaram cadeirinha de sol, muito lindinha. A Igreja da Imaculada Conceição em Toque-Toque Pequeno é um marco histórico e cultural importante na região. Construída no final do século XIX, por volta de 1990, a capela foi erguida por uma comunidade que buscava um espaço para devoção e encontros religiosos. Essa igrejinha, na verdade, é uma capela. Ela se chama Capela Imaculada Conceição e Santo Expedito, mas é muito lindinha, bem pequenininha dentro, mas é muito charmosa. Agora vamos para a Praia Galhetas. Gente, a Praia Galhetas, para você chegar nela, você tem que passar por um condomínio. Entramos agora, ele falou que é tudo isso aqui, sentido à esquerda. Vamos lá. É importante lembrar que tem que levar protetor solar, água e algum alimento para você comer durante o dia se você pretende passar o dia inteiro, porque nessa praia não tem infraestrutura nenhuma. Com difícil acesso à Praia das Galhetas, ela costuma ser preservada mais ainda, porque ela é muito tranquila e às vezes a praia se chama praia deserta, porque as pessoas não querem se dar o trabalho de descer e lembrando que não tem onde se estacionar. E muita gente estaciona perto aqui, só que muita gente também reclama que leva multa. Então o melhor lugar para estacionar é na praia do Toque-Toque Grande. E no decorrer descendo a trilha, né, que eu acho que é uma trilha, a gente encontrou essa cachoeira perigosa. Segundamente tem jararaca, então não é uma cachoeira própria para banho, mas a gente vai dar uma olhadinha lá. Prestando sempre muita atenção aonde você está andando, porque já se no cartaz
diz que tem cobra, a gente tem que prestar bem atenção porque a gente está invadindo a propriedade delas. Eu mal comecei a fazer a trilha e já escuto o barulho da cachoeira. E chegamos aqui na cachoeira. Vou ver se eu consigo chegar mais próximo. Não é uma cachoeira imensa, nem muito grande, mas ela, por estar cercada dessa natureza tão linda, ela se torna perfeita. A paisagem é linda para os dois lados, apesar dos olhos permanecer grudados somente no mar, vale muito a pena você olhar para a montanha e ver esse cenário maravilhoso que fica. Gente, aqui é como se fosse parques separado e aqui é uma península, então tem um parque aqui, então muitos lugares faz sombras, muitas árvores, muitos pés de coco, é muito lindo aqui. De estrutura, aqui vale muito a pena vir, só não tem barracas, essas coisas, por conta que aqui é um condomínio fechado, particular. Só entra pedestre, carro não entra. Lembrando para vocês que não pode estacionar próximo porque eles dão multa, tá? E também a gente consegue ver a praia do Toque Toque Grande daqui. A praia Toque Toque Grande, ela tem esse nome não porque ela seja grande ou ela seja maior que as outras. Esse nome por conta das ilhas que são grandes. Mas na verdade ela é menor que a praia do Toque Toque Pequeno. Dá uma confusão mesmo. Gente, então fica assim, a praia do Toque Toque Pequeno, a Praia das Galhetas, lá também tem uma cachoeira, e a Praia do Toque Toque Grande. A Praia das Galhetas fica bem no meio. Logo logo voltaremos para São Sebastião, então deixa a sua dica dos lugares que vocês mais gostam da cidade e das praias para que eu possa conhecer também.